A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Às vezes nós, no dia a dia, nós passamos por dificuldades, momentos de lutas, momentos que nos tiram a paz. Talvez pessoas a quem amamos, pessoas que nem conhecemos. Em alguns momentos desse nós perdemos o foco, esquecemos quem é o nosso Deus. Esquecemos o que Ele pode fazer por nós. Olhamos muito mais para os gigantes da terra do que para a própria terra. Esquecemos que o nosso Deus nos levou até perto da terra prometida. E aí, como aqueles espias, a terra é boa. Concordamos que a terra é boa, mas ela tem gigante. E começamos a nos esquecer de quem é esse Deus. O que Ele pode fazer por nós. Quais são os seus planos, os seus projetos. E começamos às vezes, a duvidar. Será que Deus se esqueceu? Será que esse Deus tão poderoso, tão grandioso, esqueceu de mim? Que estou orando há tanto tempo por uma cura? Ou pela minha casa, ou pela libertação do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos? Senhor, para que tanto problema? A palavra de Deus diz em Mateus 22, 29: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor sempre chamou a atenção do seu povo, sempre, para a sua palavra. Porque no decorrer dos anos, esse púlpito, esse não, de acrílico, mas os outros que já estiveram aqui, mudaram os pastores. Por aqui passaram, não sei, dezenas de pastores, não sei quantos. Mas quantos pastores que você já conhece, que já passaram pela sua vida, abençoaram a sua vida e já estão na glória. E a palavra continua. Às vezes nos achegamos num culto para ouvir o pastor, para ouvir o ministro de louvor, e nada de errado com isso. Mas nós começamos a acreditar muito mais a nossa fé em pessoas do que no poder de Deus. Começamos muito mais a acreditar no culto de domingo à noite, no culto de domingo de manhã, ou na reunião tal, ou no pastor tal. E às vezes nos esquecemos de parar e meditar na sua palavra. Como eu disse aqui antes, eu estou com o propósito de ler a Bíblia. Marquei uns dias aí, eu falei, vou terminar antes. Não é em um ano não, antes. E eu comecei a ler, a buscar e a ver. E no livro de Gênesis até Êxodo, eu comecei a ver como Deus escolhe uma pessoa, tem um plano, tem um projeto, e as coisas vão se encaminhando, até chegar no livro de Josué, na verdadeira conquista da terra. Passaram-se anos, problemas, situações.
As pessoas, elas esqueciam quem era o seu Deus. Em muitos momentos não confiaram nesse Deus. Em muitos momentos o Senhor chama para si e fala: olhem, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu não mudo. Eu sou aquele que fez o milagre lá atrás. Eu sou aquele que abriu o Mar Vermelho. E aí nós olhamos e às vezes nos esquecemos. O que Deus colocou no meu coração hoje? A respeito de crer nesse Deus, independente do que você está passando. Fé é tocar naquilo que não pode ser tocado. Fé é ver aquilo que não existe como se existisse. Assim como Moisés caminhou, as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e parecia que ele estava vendo Deus na frente dele. E ele caminhava com uma determinação naquele deserto e sabia que Deus estava ali. Fé é crer no impossível. Mesmo que não resta mais nada. Mesmo que a sentença foi dada, o diagnóstico é final, não importa. Nós temos que crer. Nós temos que continuar crendo, porque veja, o maior problema hoje da sociedade hoje, dos homens hoje, o maior problema é a falta de fé. Falta no que crer. Falta no que acreditar, de saber que existe alguém que nos ama. E aí começamos a ficar ansiosos e preocupados, e logo depois depressivos. E as clínicas psiquiátricas e psicológicas se enchem. Nada contra nenhum psiquiatra ou psicólogo. Mas veja, a partir do momento que nós não acreditamos nesse Deus que acabamos de louvar e adorar aqui, quando nós estamos passando pelo problema, começamos a ficar angustiados. Começamos a duvidar se Ele realmente nos ama. Eu já conversei com pessoas que falou: Deus te ama, cara, mas a mim Ele esqueceu de mim. Porque há quantos anos eu tenho orado? Há quantos anos eu tenho me ajoelhado? Há quantos anos eu tenho ofertado? Há quantos anos eu tenho batalhado pela minha fé? Mas Deus não se esqueceu de nós. Ele continua sendo o mesmo. Ele tem os seus planos. Ele tem os seus projetos. E nós temos que entender que nós devemos ser igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Fique sabendo o seguinte, rei. O fogo está lá, eu estou aqui e Deus está no seu trono. Eu vou entrar, não tem importância. Se eu morrer, louvado seja Deus. Mas eu creio que Ele pode me livrar daquela fornalha. Nós temos que entender que Deus tem os seus planos, os seus projetos. Nós precisamos entender que nós temos que conhecer esse Deus, a sua palavra. A palavra, ela gera fé no nosso coração. A palavra, ela gera algo no nosso coração que vai nos fazer ver aquilo que só nós vamos ver. A palavra alimenta o seu coração. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Quantos de nós nunca leu a Bíblia inteira? Quantos crentes passam às vezes 5 anos dentro da igreja e não tomam a decisão para se batizar, para ler a Bíblia inteira,
para conhecer as doutrinas do cristianismo, para saber o que o nosso Deus é capaz de fazer, está registrado aqui, ó. Não é o que o pastor fala. Os nossos pastores aqui, nós temos compromisso com o Senhor. Procuramos pastorear o rebanho com temor. Mas olha, aqui está o que está acima da nossa vida, como pastor. Porque o dia que eu sair fora dessa palavra, acabou. Nós precisamos mergulhar na palavra, precisamos descobrir que o Jeová Rafá continua sendo o mesmo, precisamos saber que o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, ele tem que ser colocado como uma bandeira. Quantos de vocês iam lá no campo de futebol? Com aquela bandeirona lá, lembra? Quem já fez isso aqui? Quem tem coragem de fazer? O Michel sabia que já fez. Precisamos levantar a nossa bandeira. Precisamos conhecer a esse Deus. Agora, não somente conhecer a esse Deus através da sua palavra, mas conhecer o seu, olha o texto que diz: não conhecemos as Escrituras, nem o seu poder, nem o poder de Deus. Buscar o poder, buscar a presença, buscar a autoridade, no nome do Senhor Jesus. Eu nunca esqueci de um testemunho, de uma historinha, que o pastor Aguiar contou uma vez, dizendo que uma pessoa ficou endemoniada, e já tinham chamado 2 ou 3 pastores tentando expulsar o demônio, e aí alguém lembrou do irmão Antônio. Simples. O irmão Antônio chamou o pastor Aguiar, seminarista, e foi até a casa daquela mulher, de madrugada, endemoniada, ninguém dormia, nem os vizinhos. Quando o irmão Antônio chegou no portão da casa, o demônio gritou de lá de dentro: "Esse aí não!" E ele falou assim, bem baixinho: "Esse aqui sim, diabo, você vai sair dela." E você sabe que não precisou fazer nada, somente estendeu a mão e disse: "Sai." Porque aquele homem conhecia o poder de Deus, aquele homem andava com Deus, e assim tem que ser a nossa vida. Nós temos inúmeros exemplos dentro da palavra. O texto que eu li aqui em Hebreus 11, a palavra de Deus diz que o mundo não era digno desses homens. A palavra diz que nós temos uma grande nuvem de testemunha no capítulo 12. Nós devemos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança. A sua fé não deve ser baseada somente nos nossos testemunhos, mas a sua fé deve estar baseada aqui, ó. E a galeria dos heróis da fé, do capítulo 11 do livro de Hebreus, fala para você e para mim como tem que ser a sua fé. Pela fé, fecharam bocas de leões. Pela fé, os mortos ressuscitaram. Pela fé, venceram os reinos. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. É pela fé num Deus vivo e poderoso que está aqui hoje e que você acabou de adorar. O que eu sinto no meu coração, no meu espírito, para te dizer que esse Deus que está aqui hoje, Ele esteve com você hoje, diante das suas dificuldades. Ele estará com você amanhã, porque Ele não mente. Se você conhecesse a palavra de Deus diz assim, ó: eis que estou convosco todos os domingos, no culto da manhã e da noite, e na escola bíblica dominical. Ninguém falou amém? Por quê? Quando? Bem forte. Quando?
na tribulação, na angústia, na solidão, na perseguição, quando o chefe te chama, até quando a sogra vem te visitar. Todos os dias. Todos os dias. Todos os momentos. Em todos os vales. Nas festas. Nas alegrias. Nas promoções. Betão também. Betão falou que não deu tempo de contar um testemunho, mas ele também foi abençoado. Na conquista do imóvel, enfim, meu irmão, minha irmã, todos os dias. Todos os dias. Quando nós estamos na nossa casa, praticando o culto doméstico para os nossos filhos, procuramos incentivá-los a orar e acreditar que Deus pode. E é tão bom quando eu vejo meu filho Lucas tendo experiências que ele faz um pedido e Deus responde. Irmão, eu sei que é Deus que responde. E eu falo para ele, filho, foi Deus que respondeu. Porque eu quero que o meu filho acredite no Deus do impossível. Eu quero que Deus acredite, eu quero que meu filho acredite nesse Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Não era eu que era para pregar. Era o pastor Antônio Marcos. Mas o meu coração hoje queimou a respeito dessa palavra. Tenha fé. Tenha fé. Acredite nesse Deus. Muito mais do que a revista está colocando lá o nome dos pastores, que está ficando rico. Isso aí é uma estratégia de Satanás. Eu não estou querendo tirar o foco, não. Mas isso é uma estratégia de Satanás para jogar água na sua fé. Aí você vai ouvir, vai lá comprar o carro novo para o pastor, né? Vai lá, dar dinheiro na igreja e tentando apagar a sua fé. Isso é estratégia de Satanás. Para fazer com que você comece a dar uma brecha na sua vida. E você caia. Porque nós, que temos entendimento, e somos firmados na fé, sim, nós sabemos o que é. Mas e aqueles que se converteram há pouco tempo? E aqueles que estão começando a carreira na fé? Lembra que Jesus disse? Os problemas deste mundo vão sufocar a fé. Estratégia de Satanás. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é: tenha fé. Você acabou de adorar esse Deus aqui agora, no meio dos seus problemas, no meio das suas dificuldades. Deus manda te dizer que continue assim amanhã, fora daqui. É muito fácil adorarmos aqui. Irmãos, às vezes eu penso igual Pedro. Vamos armar uma tenda bem gostosa para todo mundo e vamos viver aqui dentro. Não é? Como estava lá no monte, lá que aconteceu a transfiguração. Jesus, para que descer? Tem uma fila enorme lá embaixo. Tem um homem lá que os discípulos não conseguem expulsar o demônio do filho. Tem a outra viúva que está querendo isso e aquilo. Vamos ficar aqui, está bom demais. Não. Aqui está bom. Só foi uma gotinha do que nós teremos lá no céu. Mas o que eu quero é que vocês saiam daqui e mostrem a vossa fé, a sua fé, para o mundo, para as pessoas. Ó, você está com problema? Lá na minha igreja tem um pastor lá que ele ora e as pessoas são curadas. Então vão para a minha igreja. Sério? Quando você come no McDonald's, que sai lá um novo lanche, lá enrolado, lá, o que você fala para a pessoa? Nossa, eu já comi, que maravilha. Aquele lanche gostoso. Quando você vai na pizzaria nova, que você come olha, aquele lugar bom e barato. Falou, isso daí é a senha para todo mundo ir lá, é bom e barato. Né?
Por que você não fala que a sua igreja é uma igreja séria? Por que você não demonstra a sua fé? Nós erramos porque nos falta o conhecimento da palavra e do poder de Deus. Nós só conhecemos a palavra se você se disciplinar a pegar 1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia, 3 horas, meia hora, não sei, sentar, desligar o celular, porque isso é uma bênção, mas é uma praga de vez em quando o celular, o tablet, o não sei o que lá mais, e mergulhar nessa palavra. E aí depois que você mergulhar nessa palavra, que você vê algumas coisas, você fala: Deus, está escrito aqui, ó, o Senhor é o mesmo Deus hoje e sempre. Está escrito aqui, Deus, que o Senhor fazia, eu quero ver. Pode usar minha vida, eu quero ver. Eu quero ver isso acontecer. Quem aqui diria: pastor, eu preciso de uma oração porque eu ando com a minha fé um pouco fraca. Na verdade, um pouco pequena. Porque a Bíblia, na verdade, diz assim que o Senhor Jesus dizendo à mulher cananeia, quando fala das migalhas de pão que caem, ela fala: grande é a tua fé. Mas quando ele desce do monte da transfiguração e olha para os discípulos, ele fala o quê? Oh, povo incrédulo, ou povo com falta de fé, até quando eu vou estar no meio de vocês? E para alguns ele falava: tua fé é pequena. Mas talvez as dificuldades da semana, do mês, do início, ou que já veio desde o ano passado, estão com você e abalou a sua fé. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito de Tomé é para você hoje. Ele imagina você com 120 pessoas fechados numa sala, talvez desse tamanho, um pouquinho menor, mas ele vem e se põe no meio. E aí todo mundo fica eufórico, João olhando ele, Pedro, e ele: dá licença, vai até o fundo da sala e vai olhar no seu olho e vai dizer: olha, eu sei que você fez, o que você falou, o que você duvidou, não foi correto, mas eu estou aqui porque eu vim te buscar, porque eu quero atear fogo no seu coração. Eu quero que você de novo volte a ter a fé que você tinha. Você quer tocar? Pode tocar, sou eu mesmo. Mas nunca mais duvide. Nunca mais duvide. Nunca mais duvide. Se você precisa dessa oração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Vem aqui, ó, na frente. Eu não quero saber. Eu acredito numa coisa, a palavra de Deus diz que o altar santifica a oferta. E quando a gente chama aqui na frente, não é para expor a sua vida. Talvez você ficou aí porque você fala: pastor, eu vou ser exposto. Quantos anos eu estou nessa igreja? Sabe, não quero me expor. Na verdade, eu não quero te expor. Eu acredito que a palavra diz: o altar santifica a oferta. Quando você vem ao altar, você vem com a intenção não de responder ao pastor. Você vem ao altar dizendo: Deus, o meu coração está nas tuas mãos, e eu renovo a minha aliança contigo hoje. O Senhor sabe o que eu já falei para o Senhor, mas hoje há um renovo da minha aliança contigo, porque eu não quero mais ser um fraco na fé. Eu não quero mais
viver capengana. Eu quero que o Senhor avive o meu coração. A igreja pode ficar em pé, estender as mãos aqui. Nós vamos orar e interceder pelos nossos irmãos. Estenda suas mãos. Você que está fortalecido, a palavra de Deus diz que nós devemos sustentar uns aos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros. Em Efésios fala que nós devemos suportar uns aos outros. E agora, estendendo as suas mãos, você vai suportar o teu irmão que está aqui na frente, a tua irmã. Estenda as tuas mãos e ora.